Bom dia, oitavo ano. Na nossa aula de arte de hoje, a gente vai dar, prosseguimento ao nosso conteúdo de romantismo. O romantismo, ele vinha na contramão dos princípios básicos do clássico, do que era habitual na pintura. O romantismo trouxe para a arte uma atmosfera que procura negar o conservadorismo e a razão, E com isso ficou a evidência, na arte da representação. A imagem passou a ser considerada uma expressão de experiências individuais. Esse fortalecimento da expressão individual do artista, não mais da expressão dos sentimentos universais do ser humano, nem do segmento às riscas dos cânones, da questão da academia, dos grandes pintores daquela época, os grandes artistas. Segundo Ernest Coblin, professor historiador de arte, foi lá no final do século XIX que pela primeira vez a arte constituída em um meio perfeito para a expressão da individualidade, desde que o artista tivesse a individualidade de expressar. Observe, vocês podem observar mesmo no módulo de vocês algumas dessas imagens, algumas dessas expressões. Esse artista foi um pintor francês que transitou nos estilos do neoclassicismo e do romantismo, apesar de seguir técnicas neoclássicas de seu professor, também francês, Jacques-Louis David. Giraud valeu-se de uma cena bíblica para mostrar na obra a cena do dilúvio, trazendo assim uma originalidade da pessoa e uma forma individual de representar o que sentia. Como vemos, a seguir, muitos pintores românticos, para atingir esse objetivo, intensificam a carga emocional da experiência. Eles provocam a luz e o contraste por meio da cor, para provocar essas experiências. Por falar em uso da cor, o uso da cor para intensificar a carga emocional. Para o escritor francês Charles Bourret, a pintura representava a verdadeira arte moderna. A pintura constituída por meio da cor, a verdadeira pintura. Na visão do poeta, a grande pintura era a expressão o que sentia-se por meio do domínio do uso da cor. Por isso, a concepção do artista francês Eugène Delacroix era o grande principal pintor, mas que mostra também, na obra de Eugène Delacroix, outros artistas românticos desejavam claramente que o espectador pudesse participar da cena e sentir as emoções ali contidas naquela cena, Era aquela ação que despertava para tal mais destaques, por isso que eles usavam destaque na cor. Eles usavam muito cores fortes, as cores rebuscadas, os contrastes. Na tela que tem aí no Exercícios Militares Marroquinos de Delacroix, é possível observar a falta intencional de precisão nos traços que delineiam as formas figurativas. Para o pintor, o mais importante era a carga emocional da ação retratada, obtida por uso das cores e do recurso da luz e sombra, nos contrastes. Também foi usado muito no romantismo o sobrenatural e o horror, diante da satisfação gerada por consequências dos contexto histórico e socioeconômico da sociedade europeia naquela época, como vimos no início da unidade. Os pintores românticos, sentindo um mundo hostil, passaram a utilizar como tema sua obra o universo carregado de emoções, sonhos, muitas vezes, atmosfera sobrenatural, do horror que podia conter feitiçaria, aparições e violências. O artista espanhol Francisco de Goya decorou sua residência com 14 murais, cujos temas eram ligados com horror e vinham exclusivamente da sua imaginação. Saturno devorando um dos seus filhos é um dos murais que trata a cena da mitologia no qual o deus romano Saturno é tomado por pavor diante da profecia de um dos seus filhos que o destruirá. Então ele meio que engole um desses filhos. Então assim é uma cena bem pesada até para a época. Mas outra temática comum era a temática política e nacionalista. Diante do cenário europeu de guerra, as revoluções e invasões, grande
parte dos artistas românticos se interessou pelos acontecimentos históricos e por questões sociais. No entanto, essa temática foi retratada sobre o ponto de vista de expressão individual, né? Que é uma característica marcante no romantismo. Naquela de grandes dimensões de Theodore Gillette, A Balsa de Medusa, o artista francês procurou retratar as formas bastante trágicas e o naufrágio. A embarcação de Medusa pertence ao governo francês que rumava em direção, a Senegal. Já Goya, por outro lado, abordou sua produção Horrores da Guerra. Em 3 de maio de 1808, uma das suas obras famosas, o pintor espanhol retratou o momento que rebeldes espanhóis foram fuzilados pelos soldados franceses na Guerra da Península, nos primeiros inícios da década do século XIX lá. O nacionalismo foi uma ideologia que se difundiu pela Europa no século XIX, intensificando o sentimento de coletividade e de nação, e que se encontrou a expressão da pintura romântica. A estética romântica também se intensificou, em um movimento nacionalista por meio de poesias que exaltavam também a questão do nacionalismo, o sentimento patriota. Dos hinos nacionais, as pinturas que expressavam os feitos de uma nação, entre outros. E uma das principais pinturas, dessas principais obras, é A Liberdade Guiando o Povo, de Delacroix, representando uma das ideias da Revolução Francesa, de forma alegórica, ou seja, personifica por uma figura feminina no centro, na tela, e suas roupas rasgadas são frutos de intensa luta civil, e ela emerge para o povo e lidera contra os adversários, representando o caráter nacionalista da pintura. E a intensa carga emocional que traz a tela que Delacroix pintou pode ser notada também pela aplicação de cores fortes, somada com o uso de contraste, luz e sombra, que era muito comum entre os pintores românticos, No romantismo, as paisagens ganharam, condição de sujeito ou elemento principal da obra. Na visão de alguns artistas, como Gaspar David Friedrich e William Turner, a natureza apresentava uma força, que ultrapassava a compreensão dos domínios humanos. Dessa maneira, ora era vista como uma instância espiritual, alinhando o divino, ora como a expressão de sentimentos dos artistas também, e também o calmas, trazendo calma, trazendo a manifestação também como ela de tempestades, mar revoltos, ou como uma página tranquila, do campo, como alguns pintores ingleses retratavam muito bem. Acredita-se que em uma educação religiosa bastante severa, a perda de muitos familiares quando criança foi um dos fatores que contribuíram para a composição do estilo melancólico de Gaspar David Friedrich. Um dos mais famosos pintores do romantismo, na obra A Árvore das Covas, o artista alemão retrata o grande número de covas pousadas em uma árvore seca, em um contraste com o céu de cores claras e cujas nuances transmite uma atmosfera sublime. Nessa pintura podemos notar que a temática da morte e o corvo e a árvore seca simbolizam, na verdade, tudo ali a morte, mas também a espiritualidade pela harmonia das cores. Já William Turner é um dos principais pintores de paisagem do romantismo. Suas pinturas destacam a luz, o sol e os efeitos de iluminação, influenciando o trabalho dos impressionistas no século mais tarde. Tem uma obra também muito conhecida que é a obra Tempestade na Neve, de neve, melhor dizendo. Hannibal e seu exército atravessando os Alpes faz alusão às estratégias de guerra adotadas contra a Itália por Napoleão Bonaparte. No entanto, em vez de retratar a ação do ser humano, um dos principais temas da pintura de Turner destacou a sua importância diante da natureza e de sua força por meio de um trabalho com cor e luminosidade que atrai um olhar e nos faz sentir e mesclar manifestações violentas da natureza. Já o inglês Joseph Cotter
como Tânia é considerado um dos pintores importantes românticos de paisagem que retratava nas suas pinturas, o que chamava de pintura natural, né? Que ele acreditava que representava a natureza na forma verdadeira. Dessa maneira, a grande parte de sua obra foi feita com base nesses princípios, que teve com forte inspiração paisagens e região onde ele passou a sua infância e morou, passou sua vida toda. Inclusive, tem uma obra dele que se chama Parque de Ondas. Essa região é uma região rural inglesa, onde ele usa, né, da cor com luminosidade e traz à pintura uma relação muito estreita com a fotografia, né? É algo bem fotográfico para aquela época. E não tão menos importante, o balé. O balé romântico trouxe peças coreográficas com uma atmosfera que buscava transportar ao espectador um mundo onírico, distante de satisfações que o cenário real apresentava. Assim, valorizava-se o figurino esvoaçante, o uso de sapatilhas de ponta, né, os movimentos que se opõem à gravidade e a cenografia voltada para a natureza sombria, com representação da fuga da realidade e da proximidade ao mistério e ao sobrenatural, que era muito comum, né, no movimento romântico. Essas características iam ao encontro da temática explorada pelos pintores românticos, que por sua vez traziam para suas obras o gosto pelo horror e sobrenatural, mesmo quando eram retratados temas de outra natureza, como cenas mitológicas, por sinal, como eu falei, dali de Saturno, né, fazendo aquela cena com o filho. Qualquer dúvida da aula de hoje é só perguntar, eu passei a atividade para vocês, bons estudos!